Eu nunca pensei que o sangue da minha filha pudesse manchar não só o chão da cozinha, mas toda a minha existência, transformando-me numa fera que eu mal reconhecia. A avó dela, aquela mulher que eu idolatrava como uma santa de Fátima, abriu as pernas da minha Inês como se fosse desembrulhar um presente de Natal, e o médico confirmou, marcas de unhas, hematomas que gritavam violação, não um tombo inocente no jardim. Agora, enquanto o sol de Lisboa queima impiedoso lá fora, eu planeio a vingança que vai fazer essa cadela implorar pela misericórdia que ela negou à minha criança, e eu. Eu não terei nenhuma. O ar de Lisboa entrava pela janela aberta da cozinha, carregado com o cheiro de pastéis de nata da confeitaria da esquina e o burburinho distante do elétrico 28 que rangia nas colinas. Era uma tarde de verão como tantas outras, daquelas em que o Tejo reflete o céu azul sem nuvens e as varandas das casas antigas transbordam de gerânios vermelhos. Eu, Ana, 35 anos, viúva há 2, limpava a bancada de azulejos brancos, o pano úmido deslizando ritmicamente, enquanto esperava Inês voltar da casa da avó. A minha mãe, sempre a avó perfeita, com as suas histórias de casamentos antigos e os doces de amêndoa que faziam as crianças babarem. Vai lá, minha querida, passa o dia com a avó, eu dissera na manhã anterior, beijando a testa dela, os caracóis castanhos ainda desgrenhados do sono. Inês, com os seus 8 anos, olhos verdes como o mar da Ericeira onde o pai dela se afogara num acidente de pesca, sorriu e acenou com a mãozinha pegajosa de sumo de laranja. Mas quando a porta se abriu às 5 da tarde, o mundo parou. Inês entrou arrastando os pés, o vestidinho florido de algodão, aquele que eu comprara no Chiado por causa das margaridas bordadas, colado às pernas magras. Ela não correu para mim como sempre, não gritou, mamã, com aquela voz aguda que me derretia o coração. Em vez disso, parou na soleira, os olhos vidrados, e um filete vermelho escorria pela coxa direita, misturando-se com o pólen amarelo das flores que colhera no jardim da avó. Inês. O que é isso? Perguntei, o pano caindo das mãos, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Ela não respondeu. Apenas tremeu, e o sangue pingou no chão de pedra, formando uma poça que crescia como uma acusação silenciosa. Eu a levantei nos braços, leve como uma pluma de gaivota, e corri para o quarto de banho. A água morna da banheira tingiu-se de rosa enquanto eu lavava, as mãos trêmulas roçando as marcas roxas na pele tenra, pequenas como mordidas de cão raivoso. Quem fez isto, filhota? Diz à mamã, sussurrei, a voz embargada, enquanto ela se encolhia contra o meu peito, o corpo rígido como madeira de sobreiro. Nada. Apenas soluços mudos que ecoavam nas paredes azulejadas. Liguei para o hospital de Santa Maria, a voz falhando como um motor velho, e meia hora depois estávamos na urgência, o cheiro de desinfetante misturando-se ao pavor que me sufocava. O médico, um homem de meia-idade com barba grisalha e olhos cansados de quem vira demasiado, examinou-a atrás de uma cortina branca. Eu esperava do lado de fora, as unhas cravadas nas palmas das mãos, rezando à Senhora da Conceição como a minha mãe me ensinara na infância. Quando ele saiu, o rosto dele era uma máscara de pedra. Senhora Ana, não foi acidente. As lesões são consistentes com abuso sexual. Precisa de chamar a polícia. As palavras bateram em mim como ondas do Atlântico em Belém, arrastando-me para o fundo. Abuso. Da minha Inês. E a avó. A minha própria mãe, aquela que me dera à luz num quarto de hospital em Alfama, que me contara histórias de fadas enquanto me trançava o cabelo. Impossível. Mas o olhar do médico não mentia, e o choro abafado de Inês atrás da cortina era a prova irrefutável. Naquela noite, no nosso apartamento apertado no Barro Alto, com o fado e quando das tabernas lá embaixo como um lamento profético, eu não dormi. Inês adormeceu com sedativos, o rostinho pálido contra o travesseiro bordado pela avó, ironia cruel. Eu sentei-me à mesa da cozinha, o sangue seco ainda visível nas fendas das lajes apesar da esfregadela furiosa. Peguei no telemóvel e marquei o número da mãe. Mãe, o que aconteceu hoje? Inês. Ela está magoada. A voz dela veio serena, como sempre, com aquele sotaque lisboeta arrastado que eu herdara. Oh, Ana, foi só um tombo no jardim. As crianças são assim, tropeçam nas raízes das oliveiras. Nada demais. Mas algo na pausa, no jeito como ela limpou a garganta, fez o meu estômago revirar. Eu desliguei sem despedida, o ódio brotando como era venenosa nas veias. Os dias seguintes foram um nevoeiro de polícias e assistentes sociais. O inspetor, um tipo atarracado chamado Mendes,
com bigode espesso e cheiro a cigarro Prince Albert, ouviu o meu depoimento na esquadra de Martim Muniz, as paredes amarelas manchadas de umidade como lágrimas secas. Senhora, a avó nega tudo. Diz que a neta caiu. Mas as provas médicas? Vamos investigar. Inês, no consultório da psicóloga, finalmente falou, num sussurro que me partiu o alma. A avó disse que era um segredo de família. Que os homens fazem assim com as meninas para as protegerem. Proteger? O riso histérico subiu-me à garganta, mas engoliu, transformando-o em fúria gelada. A minha mãe, viúva do meu pai há 20 anos, solitária na casa de Sintra com os seus gatos siamese e as relíquias de família, havia cruzado a linha que separa o humor da loucura. Eu comecei a recordar. As noites em que ela me trancava no quarto por brincar demasiado com os primos. As marcas nas minhas coxas que eu atribuíra a quedas de bicicleta. És uma boa rapariga, Ana, guarda os segredos da família, ela dizia, os olhos brilhando com uma devoção doentia. Agora, via claro, o ciclo doentio, passado de geração em geração como um rosário amaldiçoado. Mas Inês era o fim da linha. Eu jurara, ao nascer dela no mesmo hospital onde a minha mãe me parira, que seria diferente. Viúva jovem, trabalhava como costureira no Rocio, remendando vestidos de noivas para casais que sonhavam com finais felizes, enquanto eu lutava para pagar a renda e as lições de piano da filha. E agora, isso. A vingança não veio de imediato. Primeiro, veio o vazio, um buraco negro que engolia as noites lisboetas. Eu caminhava pelas ruas de calçada portuguesa, os sapatos gastos pisando as pedras irregulares, passando pela sé onde casara com o marido, pelo castelo de São Jorge onde Inês brincara de rainha. O sol poente tingia o céu de laranja, como sangue diluído, e eu imaginava as mãos da minha mãe na pele da minha filha, unhas compridas, pintadas de vermelho como as unhas de uma bruxa de contos populares. Porquê, mãe? Porque ela murmurava para o vento que cheirava a mar e a sardinha assada. A resposta veio numa memória, ela, aos 50, confessando numa garrafa de vinho do Douro que o meu pai a traíra, que as mulheres da nossa família pagam com o corpo para manter os homens fiéis. Loucura. Mas lógica no entio dela, torcida como as ruas de Alfama. Eu contratei um detetive particular, um ex-polícia chamado Rui, magro como um cão de rua, com cicatrizes no rosto de uma rixa em Cais do Sodré. 50 euros por dia, senhora. Eu descubro tudo. Ele seguiu-a durante semanas. A mãe ia à missa na igreja de São Roque, comprava pão na padaria de Sintra, visitava a tumba do pai no cemitério dos Prazeres. Mas à noite, sozinha, bebia gin tónico e folheava álbuns de família, parando nas fotos minhas de criança, nua na banheira, com um sorriso forçado. Ela é obcecada por si, senhora Ana, disse Rui num café em Belém, o cheiro de pastel de nata misturando-se ao fumo do cigarro dele, acha que está, protegê-la, perpetuando o ritual. É doentio, mas calculado. Ritual. A palavra ecoou na minha mente como um sino fúnebre. Inês melhorava devagar. Na escola em Chiado, as amigas notavam o seu silêncio, mas eu explicava com uma gripe forte. À noite, contava-lhe histórias de princesas portuguesas, Inês de Castro, arrancada da sepultura para ser rainha, e via o terror nos olhos dela dissipar-se um pouco. Mas eu fervia. O ódio era uma brasa que me aquecia às noites frias, quando o vento do Tejo uivava pelas janelas. Decidi, não bastava a lei, lenta como o elétrico subindo a colina. Eu faria justiça à minha maneira, gaiola por gaiola, segredo por segredo. Comecei a planear, anotando num caderno escondido debaixo do colchão, venenos caseiros da aldeia da minha infância, testemunhas silenciosas dos pecados da família, e o fogo que purifica, como as fogueiras de São João. As semanas seguintes foram um equilíbrio precário entre a maternidade e a fúria, como dançar fado num tabuleiro de xadrez inclinado. De dia, eu levava Inês à escola, o seu macacão azul novo contrastando com as cicatrizes invisíveis que carregava. Mamã, a avó vai voltar? Perguntava ela no caminho, a mãozinha na minha, pequena e confiante de novo graças às sessões com a psicóloga, uma mulher chamada Teresa com óculos de armação vermelha e voz suave como o vinho verde. Não, filhota. A avó está de férias longe, mentia eu, o sorriso forçado esticando os lábios secos. Dentro de mim, o veneno corria, imaginava a cara dela, enrugada como pergaminho antigo, contorcida em pânico quando o inevitável chegasse. Trabalhava mais horas na costura, os dedos ágeis remendando bainhas de sedas e limos para noivas que desfilavam no Rocio,
sonhando com luas de mel em Cascais. Cada ponto era uma promessa de vingança. Isto por ti, Inês, murmurava para o tecido, enquanto o sol filtrava pelas vidraças empoeiradas da loja. A patroa, Dona Fátima, uma viúva robusta com rosário no pescoço, notava a minha distração. Ana, estás com cara de quem viu o diabo no espelho. Problemas em casa. Eu balançava a cabeça, mas os olhos dela, astutos como os de uma coruja, persistiam. Se precisares, fala. Mulheres como nós, em Lisboa, aprendemos a carregar pedras nos bolsos. Ela não sabia da metade. À noite, o plano ganhava forma. Reuni-me com Rui no mesmo café de Belém, debaixo das árvores frondosas onde pastéis de nata eram servidos em pratos de cerâmica azul. Ele trouxe fotos, a casa da mãe em Sintra, isolada no meio de um jardim de camélias e rododendros, com a torre cineira da vila ao fundo como um dedo acusador apontado ao céu. Ela recebe visitas raras, senhora. Um padre local, o padre João, que confessa os pecados dela toda quinta-feira. E uma prima velha, a tia Luísa, que sabe dos segredos de família. Segredos. Eu ri, um som seco como folhas mortas pisadas na calçada. Descobre mais sobre o padre. Ele pode ser a chave. Rui assentiu, os olhos semicerrados contra o sol poente que tingia o tejo de ouro líquido. Cuidado, Ana. Vingança é como o vinho do Porto, envelhece bem, mas embriaga e destrói. Ele não entendia. Para mim, era sobrevivência, um ato de amor torcido como as ruas labirínticas de Alfama onde crescera. Lembrei-me da infância, a casa da mãe cheirando a incenso e a mofo, as noites em que ela me acordava para lições de mulher, as mãos dela frias na minha pele, sussurrando que o corpo é um templo, mas os homens são ladrões. Eu calara-me então, por medo, por amor filial. Mas Inês? Não. Ela seria o meu grito. Comecei a colecionar armas. Não pistolas, demasiado barulhento para uma cidade de ecos como Lisboa, mas coisas portuguesas, caseiras, poéticas na sua crueldade. Comprei arsénico no ervanário escondido em Moraria, disfarçado de remédio para ratos no jardim. Cuidado, minha senhora, é veneno de viúva, avisou a velha atrás do balcão, os olhos enrugados brilhando com cumplicidade. Guardei num frasco de vidro, rotulado como essência de lavanda, debaixo da pia da cozinha. Depois, um cão de caça, não, melhor, uma faca de cozinha afiada como as garras de um lince, herdada da avó do meu marido, com cabo de osso de vaca. Testei-a na melancia que comprei no mercado da Ribeira, o sumo vermelho espirrando como sangue arterial. Inês, alheia ao furacão na minha alma, voltava a rir. Uma tarde, no Parque Eduardo VII, corremos pela relva verde, o vento bagunçando os caracóis dela enquanto ela perseguia borboletas. Mamã, olha! Uma rainha das flores, gritou, apontando para uma papoila vermelha. Eu sorri, mas por dentro, via a papoila com a boca aberta da minha mãe, gritando mentiras. Naquela noite, sonhei, Inês e eu no jardim de Sintra, mas em vez de flores, havia espinhos que se enroscavam nas pernas da avó, sangrando-a devagar enquanto ela implorava perdão. Acordei suada, o coração galopando, e soube, era tempo de agir. Marquei uma visita. Mãe, preciso falar contigo. Sobre Inês. Vem ao apartamento amanhã. A voz dela no telefone tremeu ligeiramente, mas aceitou. Claro, filha. Trago os pastéis que ela adora. Pastéis. Como se açúcar pudesse limpar o veneno. Preparei o chá, camomila com um toque de arsénico, dose calculada por Rui de livros antigos de toxicologia. Quando ela chegou, o sol da tarde entrava pelas janelas, iluminando o seu cabelo grisalho preso num coque apertado, o vestido florido idêntico ao da Inês no dia fatídico. Abraçou-me, o cheiro de lavanda e tabaco frio invadindo as minhas narinas. Minha Ana, estás pálida. O que se passa? Sentei-a à mesa, Inês trancada no quarto com um desenho. Mãe, o que fizeste à minha filha? Os olhos dela arregalaram-se, mas depressa se estreitaram em negação. Nada, foi um acidente. Ela caiu, eu juro pela Virgem. Servi o chá, as mãos firmes apesar do tremor interior. Ela bebeu, sorvendo devagar, os lábios finos contraindo-se. Falámos de trivialidades, o tempo em Sintra, o preço das sardinhas no mercado, mas eu via o suor perlando a testa dela,
o rubor subindo ao pescoço. Sentes-te bem, mãe? Sim. Só um pouco tonta. O arsênico agia devagar, como uma maré subindo no Tejo. Deixei-a ir, cambaleante para o táxi, prometendo mais visitas. Naquela noite, Rui ligou. Ela vomitou no caminho para casa. Sobreviveu, mas está fraca. O padre veio, confessou-a. Ele sabe. O padre João. Um homem de 60 anos, careca como um ovo, que pregava sermões sobre perdão na igreja de São Roque. Eu investiguei, solteiro, rumores de toques inadequados com coroinhas nos anos 80, abafados pela diocese. Perfeito. O plano expandia-se, envenenar o corpo dela era pouco, eu envenenaria a alma, expondo os segredos à luz cruel de Lisboa. Inês adormeceu cedo, o quarto dela iluminado por uma lamparina de São José, protetor das famílias. Eu beijei a testa dela, sentindo o cheiro doce de criança, e jurei, ninguém mais te tocará, minha rainha. Lá fora, o fado tocava, uma voz rouca cantando de amores perdidos e traições. Era o hino da minha nova vida. File 3. O outono chegou a Lisboa como um amante relutante, com chuvas finas que molhavam as calçadas e faziam as luzes dos candeeiros de ferro forjado dançarem como fantasmas. As folhas das árvores no Jardim da Estrela caíam em redemoinhos castanhos, e eu sentia-me como elas, solta, mas predestinada a apodrecer se não agisse. A mãe estava acamada em Sintra, segundo Rui, doente de estômago, nada grave. O arsênico fora um aviso, um dente de alho contra o vampiro familiar. Agora, precisava de algo mais profundo, que cortasse as raízes podres. Eu aproximei-me do padre João. Frequentava as missas de domingo na São Roque, vestida de preto como uma viúva devota, o rosário da mãe, ironicamente, entre os dedos. Ele pregava do púlpito de madeira entalhada, a voz grave quando nas abóbadas douradas, o perdão é a chave para o céu, irmãos. Mesmo os pecados mais negros podem ser lavados no sangue de Cristo. Eu ria por dentro, imaginando o sangue dele, não de Cristo, mas o meu, derramado em vingança. Após a missa, aproximei-me no átrio, o cheiro de incenso misturando-se ao de cera derretida. Padre, preciso de confissão. Os meus pecados são pesados como o Tejo em maré alta. Ele marcou para terça, no confessionário escuro, com grades de madeira que separavam o pecador do santo. Sentei-me, o joelho roçando a madeira gasta por milhares de almas atormentadas. Bendizei-me, Padre, pois pequei. A minha ira consome-me como fogo de São João. Contei uma versão diluída, a dor da perda do marido, o medo pela filha doente. Ele murmurou absolvições, mas eu desviei. E se o pecado for hereditário, Padre? Como o da minha mãe, que confessa consigo. Silêncio. Então, a voz dele, um sussurro rouco, a tua mãe carrega fardos antigos, Ana. Rituais de família para proteger as mulheres. Eu aconselho, mas o senhor julga. Rituais. A palavra era um gancho no meu estômago. Pressionei, que rituais, padre? Os que ferem crianças. Ele hesitou, o terço tilintando na mão trêmula. Não é da tua conta. Confia na misericórdia. Saí dali fervendo, mas com uma peça no puzzle. Rui confirmou, o padre era cúmplice silencioso, abafando confissões há décadas em troca de favores, toques proibidos nas sombras da sacristia. Ele tem um fraco por raparigas jovens, senhora. Arquivos da diocese, selados, mas eu tenho contactos. O plano cristalizou numa noite de tempestade, o trovão ribombando sobre o castelo como o rugido de um deus pagão. Eu escreveria uma carta anónima à diocese, com fotos de Rui, a mãe com Inês no colo, pós inocentes que, no contexto, gritavam abuso. Mas mais, gravaria o padre. Comprei um gravador minúsculo no mercado de ladronas em Castelo, disfarçado de crucifixo. Marquei outra confissão, desta vez levando Inês, para a bênção, disse. Ela, inocente, apertou a minha mão enquanto entrávamos na igreja vazia, o eco dos nossos passos como batidas de um coração culpado. No confessionário, deixei Inês do lado de fora com um livro de orações. Padre, a minha mãe confessou-lhe o que fez à minha filha. A voz dele vacilou. Ana, isso é segredo sacramental. Mas sim. Ela achava que era iniciação, como fora com ela própria.
Uma avó a preparar a neta para o mundo cruel dos homens. O gravador capturou tudo, o clique quase inaudível. E tu, padre? Aconselhaste-a? Ou participaste? Silêncio mortal. Então, um suspiro, eu. Perdoei. Todos pecamos. Saí dali com a fita na bolsa, o coração martelando vitória. Mas a vingança não era só exposição, era pessoal. Voltei à casa de Sintra sob pretexto de visita de reconciliação. A mãe, pálida como cera de vela, recebeu-me na sala de paredes forradas de azulejos de cenas bíblicas, ironicamente. Filha, perdoa-me. Foi um erro, um delírio de solidão. Eu sorri, servindo-lhe vinho do Douro envenenado com mais arsênico, desta vez, dose dupla. Bebe, mãe. Para a tua saúde. Ela bebeu, os olhos suplicantes, e eu contei, lembras-te das noites em que me ensinavas? Agora, Inês paga por isso. Mas tu? Tu vais pagar devagar. Deixei-a gemendo no chão, o vinho derramado manchando o tapete persa como lágrimas de sangue. De volta a Lisboa, a culpa rastejava como névoa do rio. Inês notava, mamã, estás triste. Abracei-a, sentindo o corpinho frágil contra o meu. Não, amor. Estou a lutar por ti. Mas à noite, os sonhos vinham, a mãe afogando-se no Tejo, o padre queimando na fogueira de São João, e eu, rainha das cinzas. A lei avançava devagar, menos ligou, prisão preventiva para a avó, mas provas fracas. Fracas. Eu faria as irrefutáveis. Confrontei a tia Luísa, a prima idosa que Rui localizara no asilo em Benfica. Ela, com 82 anos e mãos trêmulas como folhas de outono, confessou num quarto cheirando a sopa de couve, a tua avó, mãe da tua mãe, fez o mesmo. Rituais para manter a pureza. Eu vi, mas calei. Gravei-a também, a voz fraca mas clara como um sino rachado. Agora, tinha um dossiê, cartas, gravações, fotos. Envio à Diocese e ao Jornal Público, anônimo como um fantasma de Alfama. O backlash veio rápido. O padre foi suspenso, manchetes nos quiosques do Rossio gritando, escândalo na igreja, abuso familiar em Sintra. A mãe, hospitalizada, vomitava segredos para as enfermeiras. Eu lia as notícias no café, o café forte queimando a língua, sentindo o primeiro gosto de triunfo. Mas o preço. Inês chorava à noite, sentindo a fratura na família. A avó era má. Eu hesitava, era doente, filhota. Mas nós somos fortes. O inverno aproximava-se, com ventos frios do Atlântico varrendo as praias de Cascais. Eu planeava o golpe final, uma visita à prisão onde a mãe seria levada. Levaria Inês, para que ela visse a justiça, não a morte, mas a humilhação. O ódio era o meu casaco, quente contra o frio. Contagem aproximada, 990 palavras. File 4. O inverno de Lisboa é traiçoeiro, como um amante que promete calor mas entrega geada. As chuvas transformavam as calçadas em espelhos quebrados, refletindo as luzes natalícias prematuras nas montras do Chiado, enquanto eu tecia a teia final da minha teia. Inês, agora com olheiras suaves de insônias, desenhava anjos com asas partidas na escola, e eu remendava-os em segredo com linha prateada, sussurrando, nada se parte para sempre, minha flor. Mas dentro de mim, algo se partira irremediavelmente, a ilusão de família, esse construto frágil como o vidro dos pastéis de nata. Rui tornou-se aliado improvável, convidando-me para jantares em tascas de bairro alto, onde o vinho tinto de Alentejo soltava línguas. Estás a ir longe demais, Ana. A lei vai pegá-la, 15 anos, no mínimo. Eu ria, o som amargo como azeite virgem. A lei é lenta como o comboio para Sintra. Eu sou o raio. Ele contava histórias da sua vida, um casamento desfeito por traição, uma filha perdida para drogas em Cais do Sodré. Vingança não cura, só escava o buraco. Mas eu via nos olhos dele uma inveja velada, ele queria o mesmo fogo. O dossiê explodiu como uma bomba de São João. O público publicou excertos, borrando nomes mas apontando dedos, ciclo de abuso em família lisboeta, da geração passada à infância vulnerável. A Diocese emitiu comunicados, o cardeal com voz trêmula na TVI, investigamos com rigor. O padre João desaparecera,
rumores de um retiro forçado em Fátima, rezando aos milagres que nunca viriam. A tia Luísa, no asilo, recebia visitas de jornalistas, a sua confissão virando manchete. Eu calava, mas agora falo, o pecado das avós portuguesas. A mãe, transferida para a prisão de Tires, mandou uma carta através do advogado, um homem oleoso chamado Vasco, com anel de sinete e cheira colónia barata. Filha, perdoa. Foi o demónio na minha solidão. Visita-me, por amor de Cristo. Queimei a carta na lareira do apartamento, as chamas devorando as palavras como eu devoraria a carne dela. Mas visitei-a, sim. Levei Inês, embrulhada num casaco de lã vermelha, os olhos dela curiosos como os de um gato de rua. A prisão de Tires é um monstro de betão cinzento, cercado por pinheiros retorcidos pelo vento atlântico, a 1 hora de carro de Lisboa por autoestrada que serpenteiam como veias expostas. O guarda, um tipo com tatuagens desbotadas de marinheiro, revistou-nos na entrada, um metal detector apitando como um alarme de consciência. Na sala de visitas, mesas de plástico bolted ao chão, a mãe apareceu algemada, o cabelo grisalho solto como teias de aranha, o rosto inchado de medicação. Inês, minha netinha, murmurou, estendendo as mãos trêmulas. Inês recuou contra mim, o corpinho rígido. Não, avó. Tu magoaste-me. As palavras dela, simples como uma prece de criança, cortaram o ar como uma navalha. A mãe soluçou, o muco escorrendo pelo queixo. Era para te proteger, como a tua mãe me protegeu. Não, espera, eu. Eu interrompi, a voz baixa e venenosa, proteger. Tu violaste a inocência dela, como a tua mãe violou a tua, e a avó antes. O ciclo acaba aqui, na lama desta prisão. Inês ouviu, os olhos arregalados, e eu soube, plantar a semente do fim. Saímos para o ar salgado, Inês correndo para o carro, rindo de um pássaro que bicava migalhas. Mamã, agora ela está presa como um pirata. Eu ri, mas por dentro, o vazio crescia. A vingança era doce como morcela assada, mas deixava um travo de cinzas. De volta a Lisboa, Mendes ligou, bom trabalho, senhora. Condenação iminente, 20 anos. O padre também, por cumplicidade. Triunfo. Mas à noite, o sono fugia, substituído por visões, a mãe apodrecendo na cela, o padre rezando em vão, e eu, sozinha com o eco dos gritos de Inês. Comecei terapia, não por fraqueza, mas para afiar a lâmina. Teresa, a psicóloga, com o seu gabinete em princesa cheirando a chá de hortelã, escutava, Ana, a raiva é uma prisão para ti também. Deixa ir. Deixar ir. Como um rio deixa de correr para o mar. Não. Mas usava as sessões para mapear o pós-vitória, mudar de cidade. Faro, com praias douradas para Inês curar. Ou ficar, raízes profundas em Lisboa apesar da dor. Uma noite, Rui confessou amor, ou luxúria, num beijo bêbado após fada em Abaiuca, a voz de Marisa rasgando o ar com lamentos de saudade. Recusei, gentil mas firme, não sou presa fácil, Rui. Ele riu, ninguém o é em Portugal. Mas o toque dele aqueceu algo gelado em mim, um lembrete de humanidade. O julgamento aproximava-se, primavera brotando em jacarandás roxos pelas avenidas. Eu preparava Inês, vamos ver a justiça, como num conto de fadas onde a bruxa perde. Ela assentiu, desenhando-me como heroína com espada. O ódio evoluía, de chama para brasa controlada, pronta para o golpe final. Contagem aproximada, 1010 palavras. File 5. A primavera de Lisboa explode como um vinho espumante, com o aroma de laranjeiras no ar e o sol aquecendo as pedras quentes do Terreiro do Paço, onde turistas tiram selfies alheios às sombras da história. Para mim, era o palco do clímax, o julgamento na relação de Lisboa, um edifício austero de granito com colunas que pareciam dedos de juízes antigos apontando acusações. Inês ficara com uma vizinha, Dona Rosa, que tricotava meias de lã e contava histórias de bruxas da Beira. Vai, Ana, acaba com isso. Depois, pastéis para celebrar. O tribunal cheirava a papel velho e tensão, bancos de madeira rangendo sob o peso dos presentes, jornalistas com blocos, familiares distantes com rostos de pedra, e eu, sozinha na primeira fila, o coração batendo como o relógio da torre. A mãe entrou algemada, mais magra, os olhos fundos como poços de Sintra, vestida num fato cinzento que a fazia parecer um espectro. O juiz,
uma mulher de 50 com óculos de meia-lua e voz como cascalho, abriu a sessão. Caso de abuso sexual agravado, réu Maria da Conceição Santos. As testemunhas desfilaram. O médico de Santa Maria, com laudos irrefutáveis, lesões compatíveis com penetração forçada, não trauma acidental. Inês, via vídeo gravado, a vozinha trêmula, a avó tocou-me onde dói, disse que era segredo. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, mas segurei-me, unhas cravadas na saia. O padre João, chamado como testemunha relutante, gaguejou sob o olhar do procurador. Ela confessou. Eu absolvi, mas não sabia detalhes. Mentira. A gravação que enviei anónima foi admitida, a voz dele quando no tribunal, rituais de iniciação. Perdoei. A defesa, o Vasco Oleoso, tentou pintar a mãe como vítima, histórico de trauma familiar, delírio pós-parto tardio. Ridículo. Eu testemunhei por último, subindo ao estrado com pernas de chumbo. Senhora Santos, descreva o impacto, disse o juiz. Olhei para a mãe, os nossos olhos, verdes idênticos, colidindo como espadas. Ela roubou a inocência da minha filha, perpetuando um ciclo de dor que começou comigo. Não foi acidente, foi maldade calculada, disfarçada de amor maternal. A sala murmurou, flashes de câmaras como trovões. A mãe soluçou, filha, eu amava-te. Era para te poupar ao mundo. Amar. O riso subiu, mas engoliu, transformando-o em acusação. Amor não sangra, mãe. Sangra ódio. O verdito veio ao fim do dia, o sol poente tingindo as janelas do tribunal de sangue. Culpada em todos os crimes. Pena de 25 anos, sem condicional. A mãe desabou, gritando o meu nome como uma maldição. Saí para o ar livre, jornalistas cercando-me como abutres. Senhora, como se sente? Justiça, respondi, a voz firme como o granito de Lisboa. Mas sozinha no elétrico de regresso, o choro veio, não de alívio, mas de esvaziamento. Vingança era um vinho azedo, saciando mas deixando ressaca. Inês esperava com Dona Rosa, pastéis quentes na mesa. Mamã, acabou. Abracei-a, o cheiro de baunilha dela curando feridas. Acabou, amor. Agora, só flores. Mas o pós-julgamento era um labirinto. A imprensa batia à porta, chamando-me a mãe vingadora. Rui ofereceu refúgio, um fim de semana em Ericeira, ondas crescem como purificação. Aceitei, precisando de ar salgado para lavar a alma. Na praia, debaixo de um céu de estrelas como confetes de São João, contei-lhe tudo, não os detalhes sangrentos, mas a verdade nua. Eu envenenei-a um pouco, Rui. Para doer antes da lei. Ele não julgou, em vez disso, beijou-me, salgado como o mar. És humana, Ana. Torcida, mas humana. Fizemos amor na areia, o rugido das ondas abafando gemidos, e pela primeira vez em meses, dormi sem pesadelos. Mas o fantasma persistia. Cartas da prisão chegavam, rabiscadas, perdoa, filha. O demónio saiu. Ignorava-as, mas Inês encontrou uma, lendo em voz alta com inocência cruel, a avó quer voltar. Expliquei, ela não pode, filhota. Fez coisas más. Inês assentiu, mas viu o medo, o ciclo sussurrava. Decidi, terapia familiar, mudar para um bairro mais verde, Alvalade, com parques para ela correr livre. O verão voltava, com festas de Santo António nas ruas, sardinhas assando em grelhas fumegantes. Eu dançava com Inês, saias rodando como bandeiras, mas o ódio latente era uma tatuagem invisível. Rui propôs casamento, para curar as feridas, mas hesitei. Vingança me tornara forte, mas solitária como o Cristo Rei vigiando o Tejo. Uma noite, um sonho final, a mãe na cela, envelhecendo sozinha, e eu, perdoando não ela, mas a criança que fora. Acordei em paz, pela primeira vez. Contagem aproximada, 1005 palavras. File 6. O verão em Lisboa é um incêndio lento, com o ar denso de sal e canela de paçoca, e as noites longas onde o fado se mistura ao riso de multidões no bairro alto. Para mim, era renascimento, ou o que restava dele após a tempestade. Inês florescia, lições de balé no Teatro Camões, onde rodopiava como uma libélula, os caracóis castanhos voando livres. Mamã,
sou uma bailarina como a Amália, exclamava, e eu aplaudia, o coração inchado de orgulho não manchado. Mudei-nos para Alvalade, um apartamento amplo com varanda para jasmins, longe das sombras de Alfama. O trabalho na costura prosperava, agora, desenhava os meus próprios vestidos, tecidos com padrões de azulejos que contavam histórias de resiliência. Dona Fátima promoveu-me, tens fogo nos olhos, Ana. Usa-o para criar, não para queimar. Rui instalou-se na vida, não como marido, mas como pilar, jantares com bacalhau à brás, passeios no Monsanto onde Inês colhia morangos silvestres. Amo-te, mas sem correntes, disse eu numa noite de lua cheia sobre o Tejo. Ele sorriu, em Portugal, o amor é assim, livre como o vento do mar. A mãe apodrecia em tires, visitas raras reduzidas a postais de Inês, desenhos de flores, não de monstros. Uma vez, levei-a, agora com 9 anos, madura além da idade. Avó, perdoas-me por te odiar, perguntou através do vidro grosso. A mãe, enrugada como um mapa antigo, chorou, não, neta. Pede perdão a ti mesma. Inês saiu confusa, mas eu expliquei, o perdão é um rio, filhota. Fluí para curar, não para prender. Ela assentiu, e algo se soltou no meu peito, o último nó do ciclo. O escândalo desvanecera, mas deixou marcas. Um livro anónimo saiu, Segredos de Sintra, baseado no caso, best-seller no FNAC do Chiado. Li trechos, reconhecendo-me na Mãe Fênix, e ri, vingança literária, afinal. O padre João excomungado mendigava em Fátima, segundo Rui, rezando para peregrinos que o cuspiam. Justiça poética, como um soneto de Camões. Anos fluíram como o Tejo para o Atlântico. Inês cresceu, uma adolescente de 16 com olhos verdes afiados, estudando psicologia na Nova, jurando quebrar ciclos para sempre. Eu, aos 43, casei com Rui numa capela em Ericeira, ondas como testemunhas, Inês de damas com vestido que costurei, branco puro, sem manchas. Mamã, foste a minha heroína, sussurrou ela no altar. Heroína. Ou monstro. Ambas, talvez. O ódio transformara-se em sabedoria, gaiola em asas. A mãe morreu na prisão, de cancro no fígado, o arsénico acelerara, quem sabe. O funeral foi só eu e Inês, num cemitério de Sintra sob chuva fina, túmulo simples com cruz de ferro. Adeus, avó, disse Inês, lançando uma papoila vermelha na terra. Eu não chorei, em vez disso, senti paz, como após uma tempestade que limpa o ar. Agora, aos pôres do sol no Tejo, com Rui envelhecendo gracioso e Inês namorando um rapaz de Setúbal com sotaque doce, reflito, a vingança fora necessária, um misturi cortando o tumor. Mas o verdadeiro triunfo era viver, rir nas tascas, dançar nos santos populares, amar sem medo. Lisboa, eterna como o mar, curara-me. E Inês? Ela voava, livre, sem sombras. Eu, Ana, a viúva que sangrou e fez sangrar, encontrara o equilíbrio, drama descendo sem tapeçaria, não em farrapos. O fim. Não há fins em Portugal, só novos começos, ao som do fado que chora e ri. Contagem aproximada, 960 palavras. Total aproximado, 6.000 palavras.